Começou? Apresentar, então, a aprendizagem baseada em projetos. Essa live, então, ela faz parte da segunda tarefa de atividade da nossa formação de professores EJA da SESI, e o nosso tema a ser apresentado é o Moinho Joinville. Eu, que estou falando aí, sou o professor Antônio da EJA, e junto na nossa equipe aí, super equipe, nós temos aí a Maria Fernanda, Ana Paula, Luciane, Priscila, o professor Júlio e o professor Tony. Vocês vão acompanhar e ver cada um aí ao longo das apresentações, e os objetivos básicos aí, então, da nossa live é discutir sobre quais são os principais desafios, as vantagens e desvantagens, e exemplificar a utilização de algumas metodologias da aprendizagem baseada em projetos. Ok? Sejam todos, então, bem-vindos. No decorrer, talvez mais gente aí vai chegando na nossa live. E agora eu passo a palavra aí rapidamente para o nosso parceiro, nosso professor aí, Tony. Tony. Beleza, Antônio? Show de bola. Então, vamos fazer essa live aí funcionar muito legal. E, para isso, eu vou deixar aqui uma pequena dedicatória para duas profissionais que encerraram o seu ciclo aqui no SESI essa semana e que nos deixou, assim, um pouco triste, né? A professora Nilza Terezinha Custódio Moreira, uma professora de língua portuguesa, e também a nossa coordenadora, a Elisete Aparecida Moreira Fávero. Né? Então, elas deixaram a gente, saíram do SESI, mas eu tenho certeza absoluta que elas vão brilhar em outros lugares, como elas sempre brilharam aqui no SESI, sempre fazendo um trabalho de excelência. Certo, Antônio? Vai contigo. Então, hoje aí na nossa live, né, nós teremos uma sequência, vou falar rapidamente a sequência, e já logo em seguida a gente começa, tá? Então, a primeira fala será da nossa colega Maria Fernanda. A Maria Fernanda irá apresentar os principais desafios da implementação da aprendizagem baseados em projetos na EJA. Na sequência, ela vai chamar a colega Priscila, que vai falar das vantagens e desvantagens. Depois, o Júlio, que irá exemplificar a prática, e fechando a nossa live, Ana Paula abre para possíveis dúvidas aí dos participantes que estão nos assistindo. Então, agora eu chamo a nossa colega Maria Fernanda. Maria Fernanda, está contigo. Obrigada, Júlio. E Antônio, né? Júlio, Antônio e Tony, que fizeram aí toda a abertura. Então, para contextualizar essa proposta, né, inicio pautada em alguns pressupostos teóricos, os quais subsidiam a abordagem metodológica da aprendizagem por meio de projetos. Conforme Souza e Dourado, em seu artigo Aprendizagem baseada em problemas, um método de aprendizagem inovador para o ensino educativo, eles sinalizam que um dos maiores desafios da educação na atualidade é promover o que de fato acompanhe o desenvolvimento científico, tecnológico, social, cultural, econômico e ambiental, tendo em vista contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, social e economicamente. A aprendizagem baseada em problemas é um método de aprendizagem que, nos últimos anos, tem conquistado espaço em inúmeras instituições educacionais de ensino superior e também no ensino básico, em diversas áreas do conhecimento. Na teoria pedagógica de John Dewey, encontra-se a mais significativa inspiração para a aprendizagem baseada na solução de problemas. A pedagogia ativa, ou pedagogia da ação, de Dewey, propõe que a aprendizagem deve partir de problemas ou situações que propiciam dúvidas ou descontentamento intelectual, pois os problemas surgem das experiências reais, que são problematizadas e estimulam a cognição para mobilizar práticas de investigação e resolução criativa dos problemas. Segundo eles, né, Dewey acreditava que para estimular o pensamento de um aluno, o professor teria de partir de um assunto de natureza não formal
que viesse da vida, do cotidiano dele, do seu contexto. A aprendizagem baseada em problemas terminou por constituir-se em um método sistematizado que permitiu aos professores das mais diversas áreas e níveis de ensino estimular a criatividade de seus alunos, desenvolver a capacidade investigativa e o raciocínio para a resolução de problemas, consolidando-se, assim, como um método de aprendizagem, considerado eficaz nas mais diversas instituições de ensino e pesquisa em todo o mundo. Já a pesquisadora Eliane Schlemmer, em seu artigo Projetos de Aprendizagem Baseados em Problemas, uma metodologia interacionista construtivista para a formação de comunidades em ambientes virtuais de aprendizagem, vem ratificar esses pressupostos teóricos quando pontua que a velocidade na produção da informação e a facilidade de disponibilização e de acesso a ela, propiciada pelas tecnologias digitais virtuais emergentes, provocam mudanças nos processos de ensinar e de aprender. A escola deixou de ser o único lugar destinado ao acesso da informação e ganhou uma aliada, a internet, que disponibiliza um mundo de informações ao alcance das mãos em segundos. Na atualidade, a produção de informação e da cultura ocorre a todo instante, por meio de diferentes mídias digitais. Assim, desse modo, emerge uma nova forma de cultura, de leitor, de escritor, de autor e, consequentemente, de sujeito da aprendizagem. Essa nova realidade provoca a necessidade de práticas pedagógicas focadas, não mais exclusivamente em fornecer conteúdos, mas principalmente em auxiliar os sujeitos a estabelecer relações que possam ajudá-lo a significar as informações a que tem acesso. A metodologia de projetos, por si só, é desafiadora para o professor, pois rompe paradigmas construídos através dos séculos. O processo não é mais definido somente por ele. As decisões são tomadas coletivamente e construídas ao longo do processo de ensino e de aprendizagem. Assim, o professor também aprende, pesquisa e questiona. De acordo com Piaget, cooperar na ação é operar em comum, isto é, ajustar por meio de novas operações qualitativas ou métricas de correspondência, reciprocidade ou complementaridade às ações executadas por cada um dos parceiros. Assim, a escolha do tema para a realização dessa nova tarefa, da segunda tarefa, desse processo de formação docente, a aprendizagem por meio de projetos, vai ao encontro da proposta metodológica da EJA adotada pelo SESI Santa Catarina. A aprendizagem por meio de projetos é uma metodologia ativa de ensino que propõe atividade prática como ferramenta. Ao invés de explicar todos os detalhes de uma atividade, o estudante é convidado a participar de ações reais para o desenvolvimento da competência a ser trabalhada, ou seja, o aluno é protagonista do processo de ensino e aprendizagem, a qual foca nas vivências práticas, levando a uma maior participação dos estudantes durante o processo de aprendizado. É uma aprendizagem focada na construção de conhecimento por intermédio de um trabalho longo e contínuo de estudo, cujo propósito é atender a uma indagação, a um desafio, a um problema. A mobilização dos estudantes inicia com um problema desafiador, e nesse momento é necessário estimular a imaginação, incentivando os estudantes a ir atrás das soluções. Durante o processo de aprendizagem baseado em projetos, articula o ensino e a prática, tornando-os inseparáveis como uma engrenagem na qual uma pressupõe a outra.
Quando aplicamos essa metodologia ativa, observa-se que a exploração do contexto, o desenvolvimento de ideias a partir do conhecimento e a comunicação entre pares faz parte de todo esse processo. A utilização das tecnologias digitais, virtuais emergentes e da metodologia de projetos de aprendizagem baseadas em problemas provoca o professor, pois ele precisa aprender a trabalhar com o inesperado. A mudança na forma de pensar e organizar o currículo e as práticas pedagógicas representa uma ruptura paradigmática que, se não estiver na essência do sujeito, não se efetiva enquanto inovação, torna-se apenas discurso. O mais importante nesse processo, e podemos dizer como ponto-chave, é que cada estudante seja capaz de interagir com a sua realidade, identificar o que há de errado e entender o que precisa ser melhorado ou resolvido. A partir disso, ele deve sugerir um ou mais modos de prevenir ou solucionar o desafio. Encerro esse momento, esse primeiro ponto aí de contextualização, com uma frase de Paulo Freire: sem a curiosidade que me move, me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Agora passo a palavra à professora Priscila, que irá abordar as vantagens e desvantagens dessa metodologia ativa, aprendizagem por meio de projetos. Muito obrigada. Tem que abrir o microfone, Pri. Boa tarde. Desculpem, acabei esquecendo de ligar o microfone. Vou apresentar para vocês, então, umas vantagens e desvantagens referentes à aprendizagem baseada por projetos. Algumas das vantagens são a aproximação da identidade com os estudantes, pois a partir do momento que a gente conhece a realidade do aluno, ele pode ajudar-nos a pensar no problema deste projeto, evidenciar e desenvolver os talentos dos mesmos, porque eles vão precisar ser criativos durante todo o processo, favorecer o desenvolvimento de concepções humanistas, desenvolver a cooperação, a comunicação, a autonomia, a criatividade e o senso crítico, porque durante todo o processo dessa metodologia ativa, os alunos estarão juntos e cooperando entre si, juntamente com o professor. Também resgatar o que ocorre fora do espaço educacional, as transformações derivadas da imensa produção de informação, porque hoje nós vivemos em uma sociedade em que há muitas informações e se a pessoa tem acesso, ela vai precisar saber o que é relevante ou o que não é, e ele vai conseguir perceber essa transformação nessa sociedade de informação em que estamos vivendo. Questionar a ideia de uma versão de única realidade, pois a gente vai instigar com que o estudante busque outras realidades, outras formas de resolver alguns problemas. Saber onde buscar a informação, como buscar essa informação e o que fazer com ela, porque não é simplesmente jogar e pegar qualquer coisa que achar nos meios, nas mídias sociais ou internet, mas sim saber como buscar e o que especificamente fazer com ela dentro dessa aprendizagem baseada em projetos, e favorecer a síntese de ideias, experiências e informações de diferentes fontes e disciplinas. Então, o aluno tem toda uma história de vida que é levada em consideração nesses projetos de aprendizagem, e essa interação entre eles, essa cooperação, faz com que todos evidenciem as experiências e as mais diversas fontes. Com relação às desvantagens, como é um método de ensino
novo, vamos dizer assim, existe muita insegurança diante dessa mudança de método de ensino, porque hoje a gente vê que em muitos locais o método de ensino ainda é tradicionalista e a aprendizagem baseada em projetos vem para quebrar esse paradigma, desculpem. O tempo é uma das grandes limitações para o uso da aprendizagem baseada em projetos, pois hoje nós trabalhamos no SESI com áreas de conhecimento, então é necessário que a gente consiga finalizar esse projeto dentro da finalização da disciplina, a inadequação do currículo, a limitação dos recursos financeiros, no que diz respeito a algumas escolas ou instituições que ainda não têm um espaço maker, ou que a internet é de difícil acesso, ou até mesmo os estudantes que muitas vezes têm até dificuldade de mexer ou não possuem um aparelho celular e muito menos o notebook. A avaliação, né, porque na aprendizagem baseada por projetos a gente tem uma autoavaliação e a avaliação em pares. Os alunos não estão acostumados com esta metodologia de avaliação e muitos podem não se sentir à vontade neste momento. A falta de habilidades do professor tutor, porque para o professor conseguir aplicar o projeto e fazer com que o problema seja resolvido, é necessário ter muita habilidade e saber lidar com todas as situações que ocorrem durante este processo, como dizem, né, ter sempre uma carta na manga, e as comunidades virtuais de aprendizagem, que entra mais a questão de acesso à internet, ou algo nesse sentido, especialmente no que se utiliza a AVA bem no início, né, da disciplina, quando se trata dessa interação com os alunos que ainda não têm intimidade um com o outro. E essas são as referências bibliográficas de onde foram tiradas as informações das vantagens e desvantagens. Agora eu passo a palavra para o Júlio, que irá fazer uma exemplificação da aprendizagem baseada em projetos. Gratidão, então, professora Priscila, maravilhosa apresentação, Maria Fernanda também. Nós vamos agora falar deste... Um instantinho, vamos compartilhar. Todos estão vendo? Tudo certo? Bom, só retomando aqui, essa atividade ela faz parte de uma tarefa que nos foi dada na formação dos professores. Na nossa escola, da EJA de Joinville, nós fizemos inicialmente um trabalho com formulários, num primeiro momento apenas com os professores, num segundo momento esse trabalho foi feito por área do conhecimento, e o que nós vamos ver aqui é o resultado dessa união de todas as áreas do conhecimento. Então, essa atividade, ela previa, né, que fosse discutido os seguintes objetivos. Os principais desafios, que a Maria Fernanda já apresentou, vantagens e desvantagens, que a Priscila apresentou, e eu vou falar sobre exemplos de utilização dessa metodologia. Bom, num primeiro momento, como talvez outras pessoas que venham assistir essa live não conheçam, foi escolhido pela escola trabalhar como tema principal o Moinho Joinville. E para que vocês saibam o que é isso, a Fiesc adquiriu essas instalações no ano de 2019 e hoje ela é motivo de grande reflexão porque está abandonada durante um longo período, vai sofrer um processo de restauro e parte das estruturas desse prédio foram tombadas pelo patrimônio da cidade de Joinville. Eu vou apresentar um rápido vídeo, vamos ver se roda aqui, que vai mostrar em 3D, né, basicamente, a condição desse... Não sei se estão vendo, não estão vendo. Então, peraí, calma. Não estão vendo, né? Ele não entrou o vídeo, online, né? Ou está no computador? Não, está no computador, mas eu tenho que sair da apresentação. Só um minutinho, parar a apresentação. Eu vou mostrar aqui
um breve vídeo que apresenta esse moinho no contexto da cidade, né? Ok? Deixa eu só voltar aqui. Perdão, ele não está entrando. Então, o vídeo eu deixo depois na questão das referências. Ok? Já que ele não está apresentando. Compartilha a tela inteira que ele vai apresentar, Júnior. Compartilhar a tela inteira. Então, vamos ver novamente. Compartilhar a tela inteira e tu projeta lá na... Aí tu só abre o vídeo que ele vai aparecer. Vamos ver. Vamos apresentar. Tela inteira. Vamos ver aqui se ele... Ok? Estão vendo, né? Ok. Então, esse vídeo ele foi instituído como atividades de algumas universidades aqui da região e tem como tema a reapropriação do espaço desse antigo Moinho Joinville. Esse vídeo está disponível no YouTube, tem nas referências ao final. Então, a ideia do moinho é essa área que o SESI foi adquirido pela Fiesc e o SESI estará transformando numa escola modelo, e incluindo também algumas atividades da Fiesc. É ao lado do rio, que é o Rio Cachoeira, um rio que passa pela parte central da cidade. Também está sendo previsto novas mudanças de rota na frente. Existe uma linha da antiga estrada de ferro e com integração ao terminal turístico, ao terminal de ônibus na parte central da cidade, uma vez que a cidade ela trabalha com redes de ônibus com centrais nos principais bairros da Zona Sul, Norte, Leste e Oeste. Então, o projeto ele é bastante ambicioso, que a Fiesc está projetando para esse local, por isso que pretende ser um modelo de escola para o futuro. Já prevendo a questão das bicicletas como um meio já mais que alternativo, né, de transporte e assim por diante. Só para ter uma ideia, então, desse trabalho. Nós vamos voltar aqui para a apresentação. Bom, aqui, então, por que eu estou apresentando esse tema? Porque é importante que todos saibam de onde buscou a ideia principal do nosso tema. Então, aqui é o projeto da escola e esse aqui é o moinho. Então, o tema, ele saiu, que é a âncora, a primeira parte do planejamento, né? Ele saiu o Moinho Joinville e ele vai ser utilizado já a partir de 2021 como tema norteador da Amostra do Conhecimento, onde os alunos têm a oportunidade de apresentar seus trabalhos escolares. O segundo item que compõe no planejamento da aprendizagem baseada em projetos são perguntas norteadoras. Então, nós tínhamos como explorar o Moinho Joinville como tema norteador para todas as áreas do conhecimento. Então, essa era a primeira questão que nós tínhamos que desenvolver, né? Como trabalhar esse tema com os educandos e como criar um repositório, um banco de dados sobre informações do moinho. Então, esses são os problemas que nós levantamos, os professores, né, para se pensar em trabalhar o Moinho Joinville como elemento. Como artefato ou produto, eu estou inicialmente apresentando a visão de todas as áreas do conhecimento. O que o educando deverá produzir, que é a terceira parte que compõe o projeto, para apresentar como resultado de trabalho. Então, a gente sempre prevê textos, vídeos e documentários, uma vez que se deseja armazenar essas informações, e-books, a produção de e-books a partir de textos ou vídeos, trabalhos de resgate de iconografia, banners, criação de jogos que você possa se apropriar do próprio espaço, desenvolvimento de sites com informações e outras que possam ser produzidas no fazer. Por isso que é a história do maker, que é no fazer do aluno. Bom, que competências nós desejamos
atingir, né? Então, as competências vão ser vinculadas sempre a atividades individuais e coletivas, que estejam envoltas em situações práticas, possíveis de serem aplicadas. É fundamental que elas sejam úteis, possam ser mensuráveis e dentro de cada área do conhecimento, produzidas pelo aluno. Claro que com o professor sendo o tutor. Nas habilidades, o que é a habilidade? É o que vai ser atingido pelo aluno de acordo com a matriz, né, de referência curricular, em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular. Então, ela está dividida sempre as habilidades em habilidades de conhecimento, de compreensão, aplicação, análise, síntese, avaliação, e aqui você tem os verbos que você vai utilizar no definir dessas habilidades que você deseja trabalhar. Nós colocamos aqui duas opções, que essa daqui é um conceito mais teórico, e aqui nós temos as habilidades num conceito prático, onde você tem o que você deseja trabalhar na questão cognitiva, o que você deseja trabalhar como atividade de aprendizagem, que aspectos da parte digital você vai trabalhar e as ferramentas, que como nós estamos falando num mundo maker, né, as ferramentas que você pode, dentro de cada um desses campos, explorar e utilizar com os educandos. Objetivos de conhecimento. Então, que esses objetivos eles vão estar descritos lá na matriz de referência curricular. Então, dentro de cada área, são eleitos objetivos adequados ao tema que você se propõe. Pode ser a disciplina inteira, pode ser apenas uma aula, um conjunto de aulas que você vai ministrar, ok? Bom, é importante, o sétimo item que compõe o projeto de aprendizagem é o cronograma. E aqui a gente reforça para algumas questões que é a definição de aulas que serão necessárias para o projeto. E nós temos aqui duas situações, que essa quantidade de aulas ela vai ser variável às competências e habilidades definidas e escolhidas na área do conhecimento, lembrando que, numa condição normal, não de pandemia, você tem 80% de conteúdo e de desenvolvimento no ambiente virtual, ou seja, à distância, e 20% é presencial. Como nós estamos vivendo um momento de pandemia, a realidade desse último ano que se passou, claro, agora está mudando, né? Mas com o Covid-19 é que é 100% EAD, ou seja, as aulas são remotas, esse 20% presencial, hoje está em grande parte das turmas, agora começa a mudar, de forma EAD, por ambientes virtuais. Bom, como que o projeto por aprendizagem ele prevê um sistema de avaliação? Em conjunto com os professores, nós vimos, e também em conformidade com o que reza a doutrina desse tipo de trabalho, nas aulas presenciais, os alunos serão avaliados da seguinte forma: pelo produto que ele elaborou, então qual é o resultado do produto que ele elaborou, como que ele apresentou esse produto para o grupo, qual foi a participação desse aluno nas aulas presenciais, a questão da frequência, avaliação do grupo sobre o trabalho individual. Então, aqui nós temos, isso é uma característica do trabalho de aprendizagem baseado em projetos, é que o grupo faz uma avaliação daquele aluno, então todos serão avaliados no próprio grupo, e a autoavaliação, onde o aluno tem a oportunidade de dizer, olha, eu comecei de tal forma, estou concluindo a disciplina de tal maneira. Então, sinto que cresci em tal aspecto. E a outra parte, que é as avaliações que ocorrem no ambiente virtual, conforme as atividades propostas para a atividade. Bom, a entrega do produto é o 9º item que compõe esse projeto, e o aluno deverá entregar, né, de acordo com o artefato estabelecido com o educando e a área do conhecimento. Então, aqui a gente anteriormente nós havíamos falado as várias
vários artefatos que podem ser feitos, e agora a gente está comentando aqui que essa entrega é proporcional àquele item que vai ser escolhido. Quais são os recursos? Isso é muito importante baseado em projetos. Então, nós utilizamos aqui ferramentas do Maker, que são aplicativos, e partimos da ideia que todo aluno tem um celular. Nós não falamos aqui em computadores, porque não é a realidade dos nossos alunos. Pelo menos de quase 95%. Bom, não é para chorar, não é para rir, é para chorar, né? De acordo com o artefato, então, por exemplo, ele poderá ter como recursos adicionais, né, ou necessários, o uso de livros, que a gente não pode esquecer que o livro ainda é um grande recurso e bastante disponível. O uso de celulares e aplicativos de acordo com essa área do conhecimento. Bom, as metodologias que podem ser utilizadas são as mais variáveis e também fazem parte das metodologias ativas, e elas devem estar em consonância com o cronograma. Então, à medida que você faz o teu projeto, ela deve estar em consonância. Então, uma delas é aplicação de formulários de pesquisas, visita em loco, no caso do moinho, a gente acha isso extremamente relevante, se ele é o tema, é o foco de todo o trabalho, a visita ao moinho é importante, visitas museus, entrevistas orais com ex-trabalhadores, com políticos, com pessoas que tenham relevância ao tema escolhido, trabalhos de campo e outras metodologias que, de acordo com a metodologia que você escolher, elas vão ser necessárias para serem feitas. Bom, referências. Nós elaboramos, em conjunto, né, todos os professores, elaboramos um banco de dados para os educadores. Então, esse banco de dados, num primeiro momento, ele está acessível aos professores e que, posteriormente, depois é difundido aos alunos, contendo as referências históricas do moinho, que no final da apresentação eu apresento. Bom, exemplos práticos por área do conhecimento. Então, vou pegar aqui ciências humanas, suas tecnologias, né? Um exemplo prático aqui é localização, leitura e interpretação de mapas por intermédio de aplicativos como o Google Maps ou Google Earth. Isso são produtos que foram produzidos utilizando esse tipo de ferramenta e pode ser plenamente utilizado pelo aluno. Outro exemplo prático na área de ciências da natureza e suas tecnologias. Então, como nós temos o moinho está numa área que seria, no passado, isso aqui era uma área de mangue, então você tem vegetação de restinga aqui próximo dessa área, você pode fazer um trabalho de identificação de fauna e flora. E para isso existe um aplicativo que é o Google Lens, que pode ser utilizado nos celulares, ou a própria Wikipédia, que a gente está dando apenas dois exemplos em cada uma das disciplinas. O Google Lens, que é um app que você, através de imagem, ele te traz toda a informação daquilo que você está vendo. Identificação de plantas, identificação de temas a partir de imagens e assim por diante. Ou até mesmo digitando. Para a área de linguagens, códigos e suas tecnologias, a gente entende que uma das partes da área de linguagens é a artes. Então, um trabalho que pode ser feito é a identificação da arte presente no imóvel. Para isso, existe o Google Arte Cultura, onde você pode verificar os estilos dessa construção, que ela foi construída em 1913, aproximadamente, e a Wikipédia, que seria uma enciclopédia que contém uma série de informações que vão auxiliar na base do entendimento daquilo que está sendo visto. E, por último, não menos importante, né, apenas na ordem está aqui, a parte de matemática e suas tecnologias, onde aqui, por exemplo, pelas características do imóvel, você pode fazer aulas para cálculo de área, de volume, e aí alguns aplicativos que são disponíveis todos gratuitamente, não se fala aqui em nenhum aplicativo que seja pago, né? Você tem o Geometrics, que é um aplicativo para cálculo de área e volume, com toda a parte de fórmulas, o uso de Excel, que também é disponível
para aplicativos, apps, e o Fórmulas Matemáticas, que é um aplicativo que tem uma série de fórmulas dentro do tema que você vai escolher para trabalhar. Bom, e assim nós vamos construindo essa nova história da educação aqui no SESI. Isso é uma imagem da obra. Eu agradeço mais uma vez a professora Ana, a Luciana, a Maria Fernanda, a Priscila, ao Antônio, Tony, a mim mesmo, que sou o Júlio, pelo trabalho. Aqui tem as referências, né? Essas referências, elas estão divididas em textos que foram pesquisados sobre o imóvel, elas estão divididas em vídeos que existem na internet, YouTube e assim por diante, e sites que podem ser pesquisados. Todo esse material, ele também está disponível em QR Code para acesso de todas as pessoas, ok? Bom, agora eu passo a palavra para a Ana, verificar se tem alguma pergunta aí no nosso processo. Vou desabilitar aqui. Boa tarde. Vamos para as perguntas, dúvidas. Então, eu tenho uma primeira pergunta. Como motivar os alunos a trabalhar com projetos? Porque o aluno do EJA, quando entra no EJA, é algo novo, né? Esse trabalho. Então, como motivar? Quem pode responder? Bom, posso tomar a frente ali só Sim. como sugestão, ok, Ana? O detalhe é o seguinte, né? Eu acho que, Ana, essa pergunta é a mais importante de todas, como motivar. Sem motivação você não faz nada. E hoje eu acho que todas as pesquisas já têm demonstrado que você não consegue motivar ninguém se você não elevar a autoestima. Então, a autoestima é o primeiro passo. Como que você eleva a autoestima de alguém, né? Você reconhecendo os valores que essa pessoa tem. Então, a partir do reconhecimento de valores, você vai elevar a autoestima e automaticamente você vai estar estimulando essa pessoa. E para isso vai vir um trabalho em paralelo dos professores, né? Que é conhecer o seu aluno. Isso nós não podemos mais deixar de lado. Você não consegue fazer nada sem conhecer bem o seu aluno e suas potencialidades. Respondido aí, Ana? Se alguém quiser completar, por favor. Mais alguém? Muito obrigada, Júlio. Vamos para a segunda pergunta. Dicas para o professor que estará iniciando, então, no SESI, no EJA. Então, professor novo na casa, como trabalhar com a metodologia? Oiê! Ó, uma dica básica, assim, inicial, o professor que entra, né, primeiramente está se integrando com a equipe, né, a equipe EJA é uma equipe bem unida, a gente está sempre trocando figurinhas, até porque as nossas turmas, elas são, uma das dificuldades, como foi apresentado para a Priscila, é a questão do nosso tempo, são turmas rápidas, né, e, de fato, para quem trabalha com a EJA, é necessário pensar as literaturas para jovens e adultos, porque trabalhar com EJA é diferente de trabalhar com outra área de educação básica, né, com as crianças, com adolescentes, porque o adulto tem que ser um projeto, um conteúdo prático para a sua realidade de vivência, de dificuldades e de trabalho, né? Então, essa aproximação, ela é importante, né, trocar figurinha com as turmas, como é que foi o aluno na outra, as realidades, o conhecer o aluno, e a outra são as literaturas, né? Aqui na nossa live, a gente mesmo colocou ali algumas literaturas, né, que foram pesquisadas, e uma obra importante, que é referência para a gente aí no SESI, é essa obra aqui, deixa eu abrir e já vou projetar ela. A gente tem disponível, inclusive, aqui na EJA, né, e que também foi a nossa referência.
né? É o texto do William Bender, Aprendizagem baseada em projetos, educação diferenciada para o século XXI. Então, nós temos esse material em PDF também, tem um material físico, é uma obra fácil de achar, então pesquisar aí a literatura é sempre necessário, né? E a outra questão é entender que, como a parte de projetos o estudante está trabalhando no fazer, isso é muito importante, o estudante tem se perceber enquanto esse projeto e se apropriar do tema. Esse é muito importante, porque às vezes você tem um tema legal, que nós, professores, achamos, né, mas que a gente não conseguiu fazer com que esse estudante se apropriasse desse tema, né? Então, ao trabalhar, por exemplo, o Moinho, né, quando o Júlio trouxe, propor visita, né, mostrar o projeto que a Fiesc, que o SESI tem para aquela estrutura, pensar a história da região, ou algo desse tipo, ou ele usar aplicativos que estejam à sua mão, eu acho que isso faz parte dessa ideia de que a gente tem que levar o estudante a se apropriar, porque muitas vezes na escola os conteúdos estudados parecem muito distantes, né? E para o aluno de EJA, principalmente, ele tem que ser um conteúdo direto e prático. É isso. Muito obrigada, Antônio. Agora, passo para a professora Luciane. Então, boa tarde a todos. Eu quero agradecer a dedicação de todos os professores para que essa live fosse possível, né? Todo o trabalho, toda a dedicação. Agradecer a participação de todos. E, em nome do SESI e da EJA, obrigada a todos os participantes. Abraços. Obrigado a todos, então, hein? Gratidão aí. Parabéns a todos nós aí. Okay? Tchau, pessoal. Tchau, equipe. Tchau. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado você que está assistindo aí.